Você já ouviu falar em uma floresta onde o tempo fica doido, as árvores parecem ter saído de um pesadelo e quase ninguém sai ileso? Pois então, bem-vindos a Roiabácio. Localizado na Romênia, essa estranha floresta também é conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia, mas sem mar, sem praia e nada relaxante. Aqui, as coisas acontecem no meio de galhos retorcidos e uma névoa que nunca dissipa. E ao contrário do Triângulo das Bermudas, aqui você não precisa estar voando ou navegando para sumir. Basta dar um passo na direção errada. Legal, né? Pois é, se tiver coragem. Conhecida pelos avistamentos de OVNIs, fenômenos inexplicáveis e lendas bizarras, Roiabácio é o tipo de lugar que até os locais evitam. E depois de ouvir as histórias, talvez você também ache que é melhor manter distância. Já de cara, a floresta tem uma vibe de filme de terror. Árvores retorcidas de um jeito que parece que estão vivas e de mau humor. Silêncio absoluto e aquela sensação básica de que você está sendo observado. Quem vai até lá diz que a atmosfera é tão pesada que parece que a floresta te quer longe. Olá, eu sou Bruna Biguetti e hoje entraremos em uma das florestas mais esquisitas do mundo, Roiabácio. Vamos começar com um dos pontos mais enigmáticos da floresta, o círculo estéreo ou o buraco sem graça da floresta. No coração da floresta existe uma clareira muito esquisita, um círculo perfeito onde nada cresce. Zero árvores, zero arbustos, nem uma graminha humilde. É uma área onde a vegetação simplesmente se recusa a existir. É só terra. E segundo os cientistas, o solo é super normal, sem nenhum motivo para não ter plantas. Normal? E isso é só um dos mistérios da floresta. Quem entra no círculo conta que é impossível você não sentir aquele frio na espinha, tontura e até um calorão repentino. E o mais estranho é que ali ocorre um fenômeno de perda de tempo. Quem fica ali um tempinho, ao sair, jura que o relógio está maluco. Alguns acham que passaram horas no local para descobrir que na verdade passaram só alguns minutos. Ou o contrário. Moradores locais acreditam que o círculo é um portal para outras dimensões. E há inclusive histórias que contam de pessoas que desapareceram ao cruzar essa linha invisível. Alguns turistas afirmam ter visto sombras e figuras que aparecem no meio da clareira e depois desaparecem no ar. Outros contam que ao entrar no círculo foram tomados por uma sensação inexplicável de desconforto, como se estivessem sendo observados. Eu acho que eu preferia observar esse lugar sem entrar nele. Já não bastasse isso, por lá tem também o fenômeno de OVNIs e luzes misteriosas. Porque floresta sinistra sem ET não tem graça, né? Em 1968, um senhor chamado Emil Barner estava lá tirando fotos da natureza. Tranquilo, né? Só que não, lá nada é tranquilo. De repente, ele viu uma coisa prateada no céu e antes que pudesse pensar duas vezes, ele sacou a câmera e clicou. O resultado? Uma das fotos de OVNIs mais famosas da história. Até hoje, ninguém conseguiu desmentir essa foto. E claro, depois dessa, os avistamentos de luzes bizarras não pararam. Tem de tudo. Luzes que piscam, se movem rápido, mudam de cor, somem do nada, aparecem do nada. Pequena, grande, enfim, tem de tudo. E tem gente que jura que essas luzes não só aparecem, mas elas pensam. Dizem que quem vê uma delas sente uma conexão tipo: ei, você aí, gostou da minha performance? Buraco estranho e OVNIs. Muito pouco pra esse lugar. Então, em meio às esquisitices de lá, estão elas, as árvores retorcidas. Porque até a natureza aqui tá de brincadeira. Elas são as árvores mais sinistras que você já viu. Esquece tudo que você conhece de árvores normais. Em Roiabácio, as árvores fazem yoga nível avançado. Elas crescem em ângulos impossíveis. Como se uma força invisível estivesse se divertindo com elas. A ciência tenta explicar esse charme torto como uma coisa ambiental, mas sério, não tem explicação que convença, né? Inclusive, entre os cientistas não há um consenso, um acordo do porquê. Um fala uma coisa, outro discorda, outro fala outro, o outro também não concorda, enfim, eles não chegam a lugar nenhum. A gente até entende eles, né? Porque vamos concordar aqui que é esquisito mesmo, né? Há quem diga, por exemplo, que é o vento. Mas se é o vento mesmo, por que só nessa floresta? Essas árvores retorcidas são um dos motivos pelos quais os locais evitam o local, evitam essa floresta. Eles acreditam que essas formas são sinais de forças sobrenaturais, como se as árvores guardassem as almas das pessoas que desapareceram. Muitos visitantes dizem sentir uma presença observadora quando caminham pela floresta. Uma sensação de que algo está observando, escondido por entre as árvores. Falando em se sentir observado, é lógico que por lá não faltam relatos de fantasmas e fenômenos paranormais. Se você tá pensando em visitar Roiabácio, já fica avisado. Leva um amuleto, reza antes, sei lá, faz o que puder. Quem pisa lá, jura que sai
premiado com uma experiência paranormal. Alguns ouvem vozes chamando pelo seu nome, sussurros e até risadas de criança que vem do nada. Já outros enxergam vultos e sombras que aparecem do nada. Sem contar passos e galhos quebrando sem ninguém estar perto. Que medo! E se só isso não é o suficiente para sair de lá correndo, o pessoal ainda volta com arranhões e marcas que não existiam antes. E ninguém sabe de onde vieram, lógico. Isso sim é um souvenir de viagem, né? Mané, chaveirinho, imã de geladeira. Vai dizer que não deu vontade de colocar Royabás no seu próximo destino? Uma coisa é fato, você não vai se sentir sozinho lá. Pra piorar, porque sim, lá tem como. Os aparelhos eletrônicos enlouquecem. Celular perde sinal. Até aí ok, vai no meio de uma floresta, não espera ter sinal. Câmeras falham e vultos e sombras aparecem nas fotos dos poucos que se aventuram por lá. E as lendas locais? Ah, elas são a cereja do bolo bizarro. A mais famosa é de um pastor que resolveu levar as suas 200 ovelhas para a floresta. Spoiler, ninguém nunca mais viu nem as ovelhas e nem o pastor. Sumiram do nada, como se a floresta tivesse engolido todos. O mais bizarro é que até hoje dizem que se você ficar lá até o entardecer, você pode ouvir o som das ovelhas, ou pior, ver o vulto do pastor. Quem é que fica lá até o entardecer, meu Deus? Mas tranquilo, né? O que são sons de ovelhas perto de tudo que tem lá? Mas essa não é a única lenda, não. Tem também a história de uma garotinha que entrou na floresta e desapareceu. A aldeia toda dela se mobilizou, procurou em tudo que é canto e nada. Mas agora vem a bizarrice. 5 anos depois, ela simplesmente reapareceu na aldeia como se nada tivesse acontecido, com a mesma roupa e sem ter envelhecido 1 minuto sequer. 5 anos depois. E não, ela não se lembra de absolutamente nada. Pra ela é como se ela tivesse entrado e saído ali no mesmo instante. Não preciso nem dizer o quanto isso assustou o povo da aldeia, né? Desde então eles não entram sozinhos na floresta por nada. Sensatos. E como explicar tudo isso? Quais as teorias para esse lugar? Um lugar com tanta coisa bizarra, teoria é o que não falta, né? Povos locais acreditam que Royabácio é um portal para outras dimensões e também que espíritos controlam ali a floresta, por isso tanta gente desaparece. Há também aqueles que acham que a floresta atrai seres sobrenaturais e que eles usam a área ali para dar um alô para a Terra. Seriam seres de outras dimensões? Uma espécie de guardiões da floresta? Talvez os dois juntos. Uma das teorias mais populares é de que a floresta está sob um ponto energético capaz de abrir portais para outras dimensões. Esse campo energético alteraria as frequências vibracionais de quem entra e a pessoa ficaria presa entre dimensões. Isso explicaria porque muitos dos desaparecidos são encontrados em estado de choque, com amnésia ou relatando visões estranhas. E claro que com tudo isso a ciência também se interessou e tenta explicar, mas sem sucesso. Admito, tem que ter coragem para ir lá estudar. Eu não iria. Bom, em alguns pontos eles detectaram radiação, mas em um nível baixo, nada demais. Eles também tentaram explicar o tal círculo estéreo, mas olha, até agora, nenhuma explicação. Ah, e as luzes misteriosas? Bom, alguns dizem que podem ser gases que saem do solo. Um adendo aqui, comecem a observar que sempre que eles não sabem explicar muito bem o local, eles já lançam essa de gases que saem do solo, pode ser algum tipo de gás, sempre tem um gás no meio. Comecem a observar. E é sempre pode ser, e não é. Com certeza é. Temos a prova que é. Não, pode ser gases. Possivelmente são gases. Comecem a reparar. Há também alguns cientistas que falam que a área está em uma região de anomalia geomagnética e por isso ocorreriam as falhas nos eletrônicos. A verdade é que eles tentam dar uma explicação para cada fenômeno e no fim eles não explicam nada, não tem uma explicação de fato. Apenas mais teorias. Nenhuma prova ou resposta que resolva algum mistério por lá. E acho que nunca teremos, pois não me parece um local que a gente vai ter respostas pela ciência. Então, depois de tudo isso, me diz, você toparia pisar nessa floresta onde os relógios ficam doidos, as árvores parecem te observar e ainda de brinde você sai com uma marca misteriosa? Tem gente que vai lá só pra testar, ver se rola um susto. E rola mesmo. Já imaginou tirar uma foto no círculo e de repente sair ali uma sombra inesperada? E aí, coragem ou passo? Obrigado. Eu passo, obrigada, mas se você for, faz um favor pra mim. Leva aquele seu amigo ateu que jura que nada disso existe e na volta me conta. Enfim, comenta aí se você entraria nessa floresta e de brinde já deixa aí seu like pra me ajudar a trazer sempre mais mistérios e curiosidades. E claro, não esquece de seguir o canal. Te vejo no próximo vídeo em Baúra.